Essa semana, no dia 20 de setembro, a gente comemora a data que marca o início da Revolução Farroupilha, a data onde Bento Gonçalves tomou Porto Alegre, declarando o início da guerra da Revolução Farroupilha. Uma data muito comemorada no Rio Grande do Sul, de muito orgulho para muitos gaúchos que aprendem que essa data é muito importante, que Bento Gonçalves foi um grande líder, só que tem muitas coisas que a gente não sabe sobre esses falsos heróis e hoje eu quero falar sobre esse assunto. René Lippert, sócio fundador da V4 Company, há 7 anos eu contrato, mas também já fui contratado. Com a V4 tive a oportunidade de atuar com mais de 100 projetos e investir mais de 5 milhões de reais em mídias digitais. Aqui falamos muito sobre marketing, vendas e negócios. Agora estamos falando sobre endomarketing, que é a área do marketing voltada para o público interno das empresas. Neste quadro, meu objetivo é compartilhar alguns assuntos para desenvolver os nossos colaboradores, os seus e você. O tema desse vídeo é sobre falsos heróis, Eu vou usar o exemplo inicialmente da Revolução Farroupilha, que a gente comemora aqui no Rio Grande do Sul no dia 20 de setembro, uma data muito importante para os gaúchos, onde a gente aprende que é uma data muito importante para a nossa história, que Bento Gonçalves tomou a Porto Alegre de uma forma como um líder, querendo libertar o Rio Grande do Sul das imposições do Império, e a gente aprende um pouco disso, que ele foi um grande líder pro povo do Rio Grande do Sul, só que isso não é uma absoluta verdade. A gente acaba ouvindo esses tipos de história e acaba acreditando e tomando isso como uma realidade sem nunca questionar. Eu acho que aí mora um problema, porque a história mostra que Bento Gonçalves, ele na verdade era um dono de terra, um tipo de empresário da época, que o motivo que fez ele querer tomar Porto Alegre e as pessoas que estavam envolvidas no processo da Revolução Farroupilha era para defender seus próprios interesses como empresários. Na Constituição que eles escreveram do Rio Grande do Sul, por exemplo, não incluíam nem negros e nem mulheres, mas sim priorizava a liberdade dos proprietários, dos empresários daquela época. Inclusive, quando Bento Gonçalves morreu, ele deixou diversas terras para sua família e 50 escravos naquele momento. Um dos motivos que fez Bento Gonçalves e toda as pessoas envolvidas no processo da Revolução Farroupilha querer se revoltar contra o Império Brasileiro era a questão de manter os escravos escravos. E existe um caso muito abafado na história do Rio Grande do Sul, que o povo gaúcho daquele momento que estava liderando isso, era um povo que tinha muito preconceito, muito queria manter os escravos, e eles convenceram os escravos, os chamados porongos aqui no Rio Grande do Sul, a lutar a favor da República Rio-Grandense contra o Império Brasileiro, com a desculpa de que eles se tornariam livres caso eles ganhassem a guerra, o que nunca se tornaria verdade e nunca fazia parte dos planos do Bento Gonçalves e dos outros líderes da Revolução Farroupilha. Inclusive, existe um ato chamado da Massacre de Porongos, aonde Bento Gonçalves e outros líderes da Revolução Farroupilha acordaram com o Império Brasileiro que para acabar a guerra concluísse numa batalha aonde foi desarmados os porongos e eles foram massacrados pelo Império Brasileiro para que Bento Gonçalves não desse a liberdade para esses negros. Então a verdade é que a Revolução Farroupilha, ela não tem muito de orgulho não, é uma defesa dos seus próprios interesses daquela pequena população que não defendia o interesse da maioria, e a gente abafa isso e nunca questiona essas questões. A gente simplesmente comemora como se fosse um grande ato de liberdade, sendo que ele estava longe de ser um ato de liberdade, mas sim um ato de prisão daquela população dentro da liderança daquela pessoa que achava que tinha uma opinião mais relevante do que as demais. Existem vários outros falsos heróis na história da humanidade, como por exemplo Gandhi, Madre Teresa de Calcutá ou até Mandela. Mandela era um cara que eu admirava muito porque na mídia ele parece ser um grande pacifista, um grande líder, e se tu for ver a história de Mandela, ele tem vários treinamentos paramilitares, atos terroristas no currículo. Ele foi liberado depois que o apartheid já tinha acontecido, então ele não foi o cara que encabeçou o apartheid, longe disso, ele foi o primeiro líder, o presidente eleito negro pós-apartheid, não foi ele que liderou, e ele tem várias situações de ligações com Rockefeller, família Rockefeller, que tinha interesse nas minas de diamantes da África do Sul, que inclusive ele concedeu essas minas para a família Rockefeller. Ele tinha várias ligações com governos comunistas, pode ver diversas imagens na internet. Então, várias coisas que não eram tão pacifistas como a gente imagina. Esses são alguns exemplos que eu quero te colocar para questionar. Procura sobre essas pessoas, o lado negativo dessas histórias que tu simplesmente endeusa.
né? E o que eu acredito é que a gente não pode ter heróis, né? Tem que tomar cuidado com eleger heróis e defender esses heróis, né? Porque a gente naturalmente, na neurociência, a gente sabe, quem é marqueteiro, que é o nosso caso, sabe que o ser humano tem uma necessidade de acreditar em alguém, de ter um líder. Então a gente sempre tenta buscar quem é o nosso líder, quem é aquele cara maior que eu vou acreditar. Religiões sempre usaram isso, governos utilizam isso. E a provocação que eu quero deixar para você é que você não acredite no que te contam simplesmente por acreditar. Questione, vá a fundo. Olhe todos os fatos, porque a gente não pode eleger esses heróis, que de heróis tem muito pouco, como eu acho que esses heróis do Rio Grande do Sul não tem nada de heróis, como esses outros que eu citei, tem vários pontos negativos que a gente não pode endeusar esses caras. No caso do Rio Grande do Sul aqui, eu acho que é um grande erro, que a gente não deve se ver como um povo diferente do outro, a gente é parte do mundo, parte de um contexto geral, no caso aqui parte do Brasil, a gente é brasileiro, não é gaúcho, isso é o povo do Rio Grande do Sul se orgulha muito disso, da Revolução Farroupilha e coisa do gênero, e eu acho que não tem nada de orgulho, tem mais de se envergonhar em relação ao que foi feito naquele momento, de todas as pessoas que morreram praticamente em vão por interesse de uma pequena parcela da sociedade. Isso não agregou para a evolução do povo. E tem várias pessoas das famílias dos porongos que se prejudicam até hoje, sofrem com isso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que fazer parte de um todo, questionar líderes que defendem grupos, a gente tem que fazer parte de um todo, não de um grupo, não é eu contra você, não é um partido, você tem que fazer parte de um todo, de um ideal que faça sentido lógico para todo mundo. Outros falsos heróis que a gente tem é na política. Vamos pegar casos mais recentes, né, como Dilma e Lula, por exemplo. Veja as propagandas políticas no YouTube das eleições que elegeram Dilma e Lula, que você vai ver que tem várias coisas. A propaganda parece linda e maravilhosa, que tudo ali faz muito sentido, tudo fica muito fácil com a proposta dele, e como tudo deu errado pós aquilo lá. E naquele discurso de herói que a gente vê naquele modelo de governo populista, a gente não questiona como que aquilo vai ser possível, quem vai pagar aquela conta, que provavelmente vai vir do imposto, que vai te prejudicar. Só que a gente olha naquele cara no palco, como eu sempre falo, o palco é muito sexy, ele falando que vai te ajudar, que vai fazer a vida ser muito fácil para ti, e as coisas que valem a pena nunca são fáceis, e muitas pessoas não questionam, simplesmente ouvem aquilo e nunca falam, cara, isso não é assim mesmo, vamos ver os pontos, como que ele vai fazer para que eu consiga ter esse benefício, quem vai pagar essa conta? O que eu quero dizer para vocês com esse vídeo, que a gente sempre grava aqui toda terça-feira para o público interno da empresa, para você compartilhar com seus colaboradores, é que eles questionem as coisas, né? Questionem seus pais, ideais, falsos heróis, para a gente pensar fora da caixa, né? A gente não se deixar moldar por ideais que se colocam como tradicionais, que você deve seguir porque é um fato. Questione mais. Que se a gente questionar, a gente acredita que a gente vai conseguir evoluir mais e vai deixar de ser um povo ingênuo que muitas vezes a gente é. Para finalizar esse vídeo, caso você ache, a minha intenção é desenvolver o público interno das corporações com esse vídeo, tanto nosso quanto o seu. Compartilhe com seus colaboradores, com seus liderados, com pessoas que você acha que estão sempre endeusando falsos heróis sem questionar. Aqui no Brasil, esse movimento de crise política, a gente vê muito isso de pessoas adotando pessoas como seus heróis e, cara, não querem questionar, é o meu herói, não interessa, eu tô com ele. Isso é um grande perigo, já levou grandes problemas para o mundo, nações fizeram grandes coisas erradas, você sabe muito bem, em guerras e tudo mais, por eleger líderes e ficar cego ao que ele diz. Isso é um grande problema. Para finalizar esse vídeo, eu vou deixar um clipe de uns parceiros aqui conhecidos nossos do Rio Grande do Sul, que gravaram uma música relacionada a essa data da Revolução Farroupilha, que eu acho que eles ilustram bem um outro ponto de vista sobre algo que nunca é questionado. Orgulho de quê? Então vai, me fala por quê. A real é mascarada, então iludindo você. Povo sem virtude escraviza, vai ver. A história deturpada não podemos conceber. Nem maragato, nem chimango, liga a fita, eu sou brasileiro. Antes de mais nada, heróis do sul foram lanceiros, batalhando por nosso lugar, iludidos pela tirania. Senhores da guerra mancharam a terra com sangue e covardia. As marcas da alma que insistem em latejar, sem sarar, fantasiar, estereotipar, nem me desculpar. Toda injustiça viemos reivindicar, mostrar a verdade sem maquiar, nem glamorizar. Se liga, rapá! E quem representa em destaque no livro não tá. É um traje, a imagem
imagem, isso agora tem que mudar. Heróis de graça não estão na praça, nós viemos destacar. Respeito é pra quem tem e não iremos nos calar. Uma história opressora que não fala a verdade. Todo 20 de setembro eles escondem a crueldade. Não clamamos por vingança, mas queremos nossas terras. Quilombolas E que tenham vergonha e não mascarem a sua guerra. Não mascarem a sua guerra, que vocês tenham vergonha e não mascarem sua guerra. Mas não basta abraçar preto e tirar foto do meu lado. Com quem que lá em Morongos negros foram dizimados. Não clamamos por vingança, mas queremos nossas terras. Quilombolas E que tenham vergonha e não mascarem a sua guerra. Não mascarem a sua guerra, que vocês tenham vergonha e não mascarem sua guerra.